Oi, oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos começando mais uma live. Ontem à noite teve a live da Ingrid. Voltamos com tudo essa semana. Uma ótima semana para todos. Semana com feriadinho, sempre bom para descansar. Mas já quero começar lembrando todos do nosso evento, a Jornada do AT. Quem ainda não sabe sobre o evento, o link tá lá na nossa bio, tem a descrição completa do evento. É um evento de 3 dias, do dia 5/7 ao dia 7/7, totalmente gratuito, com certificação de 6 horas. Então, corre lá no link, faz a sua inscrição para você receber o cronograma completo, receber todas as informações. Lá no link também tem a opção de entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, que já temos 2 grupos em que a gente vai sinalizando ali também sobre as lives. E acho que o principal aviso é esse, assim, né? Por mais que seja um evento gratuito e online, a gente não vai divulgar os links das aulas aqui no nosso Instagram. Só vai receber as informações mesmo quem se inscrever para o evento. Quem for lá e demonstrar esse interesse em participar. Então, você vai receber as informações, cronograma, saber quem são os convidados, link das aulas, quem se inscrever lá através do link. Então, quando a gente finalizar aqui a live, vocês podem ir lá na nossa bio, o link tá lá na nossa bio, e fazer a sua inscrição. Garanta, porque dia 5/7 começa a nossa jornada do AT. É um evento muito rico que a gente está preparando com muito carinho, com muito conteúdo de valor. A gente está pegando ali todas as dúvidas de todo mundo que está chegando aqui no Instagram, o que as pessoas querem aí nesse evento da jornada do AT. E a gente está organizando tudo direitinho para conseguir abarcar o máximo possível dessas dúvidas. E quem está entrando na live também, quiser deixar já a sua pergunta, Mila, tenho dúvida, não sei o que é o acompanhamento terapêutico, o que vocês fazem, o que é isso, como que a gente começa a ser AT, podem ir colocando aqui no chat também, que eu vou respondendo durante a live. Mas a live de hoje ela é um pouco diferente, porque traz um pouco desse aspecto da minha história, né, como acompanhante terapêutica, que acredito que acaba incentivando aí muitas pessoas nessa área, e quero trazer para vocês, assim, contextualizar um pouquinho de como que eu conheci o acompanhamento terapêutico, como que eu decidi entrar para essa área, que não foi uma decisão fácil. Eu acredito que muitas pessoas vivenciam isso, assim, mas como que eu vou entrar para essa área? Não sei de nada, não sei se tem mercado, como que eu vou fazer isso? Quem vai me ajudar? Então, se essa é uma dúvida que você tem também, não se preocupe, foi uma dúvida que eu também tive ali no início, e aí hoje posso falar que consegui encaminhar com êxito a minha clínica de acompanhamento terapêutico, tanto que hoje sou uma das sócias do Lugar de Encontro, que é essa clínica de acompanhamento terapêutico em Brasília. A gente tem aí uma equipe de acompanhantes terapêuticos. Então, o que era uma dúvida lá no início, uma questão muito grande para mim, eu tô aqui hoje falando sobre ela e tendo a oportunidade de falar para todas as pessoas que estão aqui interessadas, querendo conhecer o AT, querendo aprender essa prática, entendendo que esse é um dispositivo super importante aí, né, que pode ajudar muitas pessoas ainda. Então, a minha história com o AT começou quando eu ainda estava lá na faculdade. Para quem não sabe, eu sou formada em psicologia, atuo como psicóloga também, sou acompanhante terapêutica. Quando eu estava lá no 5º semestre da psicologia, eu estava um pouco perdida, assim, na faculdade. A gente fica um pouco perdida ali quando a gente não sabe para onde ir, né? Principalmente, assim, porque a psicologia, ela tem várias abordagens, tem várias áreas. Então,
eu ainda não conseguia me visualizar ali de fato atuando ao certo em alguma área da psicologia, tá? Que era muito cedo, estava na metade da faculdade, mas muitas pessoas já estavam ali aspirando, se identificando, e eu ainda não tinha encontrado esse direcionamento. E aí, na época, eu fazia um outro estágio na área de RH, que não tinha nada a ver, eu não gostava, ia mais por causa da grana, porque a gente tá ali na faculdade todos os dias, estudando, e querendo ou não, a gente precisa da grana, assim, era pra tirar xerox, era pra fazer alguma coisa. Então, eu tava fazendo nessa época, quando eu tava no quinto semestre, um estágio na área de RH, que eu não gostava, ia direitinho, mas era bem nítida, assim, a minha insatisfação. E aí, esse foi o primeiro ponto, assim, que eu tomei uma decisão importante na minha vida, porque foi muito difícil. Eu decidi sair desse estágio. Por mais que esse estágio me desse ali minimamente uma bolsa, eu decidi sair dele e ficar sem a bolsa porque eu não estava gostando, não estava feliz ali naquele lugar onde eu estava. E aí saí do estágio, assim, sem nenhuma perspectiva. Ah, o que eu vou fazer depois? Não sabia, não sabia. Só saí desse estágio de RH e aí eu peguei e comecei a estudar um pouco mais sobre as áreas que eu me identificava um pouco. E aí, eu entendi que tinha uma área que me chamava muita atenção, que era a área da saúde mental. E aí, a gente estava começando a estudar sobre isso na faculdade. A gente ia fazer um estágio nos próximos semestres nessa área. E aí, começando a ensinar um pouquinho sobre isso, aí eu fui atrás de estágio que me contemplasse nesse sentido, nessa área que eu gostava, que fosse de fato me ensinar, que fosse de fato ali me agregar uma experiência. E aí, eu saí, preparei um currículo, saí distribuindo currículo para todos os cantos, e aí também ia nos lugares, eu entendi assim que o só entregar o currículo não estava sendo suficiente, comecei a ir nos lugares, pedir esse estágio, e aí um dia resolvi ir em uma clínica de saúde mental e dependência química, que tinha perto de onde eu morava. Na época eu morava em Sobradinho, aqui em Brasília, e aí tinha uma clínica lá por perto, decidi ir nessa clínica pedir esse estágio. E aí, chegando lá, assim, claro, fui com o currículo, mas o dono estava lá, então enfrentei a situação, fui lá conversar com ele, pedir esse estágio, falar que era a área do meu interesse. E aí, ele logo, assim, entendeu que ele também estava precisando, que eu estava interessada, já chamou ali a pessoa responsável lá pelo local. Olha, não sei o que, fulano vai começar a estagiar aqui a partir de tal dia. No outro dia eu já estava estagiando no lugar, já tinha começado a estagiar no lugar. E aí era uma clínica de saúde mental e dependência química, mas eu comecei a estagiar mais especificamente na clínica dia. Quando a gente fala clínica, instituição, essa instituição era uma instituição que tinha uma internação, que é onde as pessoas ficam internadas para fazer um tratamento ali por um período. Então, essa é uma parte da minha história que eu conto, que eu já trabalhei em uma instituição de saúde mental que tinha internação, mas eu não trabalhava na internação em si. Então, eu acho que isso foi muito importante, assim, também para minha história no acompanhamento terapêutico, porque eu não trabalhava lá na parte em que era fechada, em que as pessoas ficavam internadas, fechadas, trancadas. Eu trabalhava na clínica dia. E aí, a clínica dia, o que que é? É um espaço onde as pessoas que passaram ali pela internação recebem alta e são indicadas a frequentar a clínica dia para se readaptar ali, né? Ao cotidiano, à rotina, à vida social, continuar fazendo as terapias, continuar tendo um acompanhamento e ter recursos para conseguir se manter bem ali sem precisar ser internado, né? Então, eu trabalhava nesse local. E aí o que acontecia? As pessoas, elas passavam o dia lá, iam de ônibus ou com os carros delas e passavam um dia nesse local, fazia as terapias, grupos, eu ajudava a fazer grupos. E aí elas faziam tudo isso e depois iam embora. E na clínica dia a gente tinha uma perspectiva assim de trabalhar muito isso do social ali com eles, né? E então a gente saía muito, a gente fazia muitos atendimentos fora, a gente ia para parques,
a gente marcava ali, então hoje o atendimento vai acontecer no zoológico. E aí a gente ia, todo mundo, a gente chamava de frequentadores. Porque em uma assembleia a gente entendeu ali junto com eles que eles não gostavam de ser chamados de pacientes, né? E aí pacientes a gente entendeu que quem tinha que ser paciente éramos nós, profissionais. Então, a gente ia ali com os frequentadores, ia para o zoológico, visitava o zoológico, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo ali a visitação, os profissionais estavam ali fazendo grupos e fazendo atendimentos individuais com as pessoas que tinham ido. Então, a gente tinha uma perspectiva de trabalho muito voltada para esse sentido na Clínica Dia, que foi aonde assim eu comecei a me identificar, assim, poxa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer na minha vida. Porque até então eu tinha uma perspectiva assim da psicologia, que era aquilo ali, estuda 5 anos, vai para o consultório, atende ali em 4 paredes, que eu ainda não tinha me encontrado nessa perspectiva, eu ainda não tinha conseguido visualizar. Então, a partir desse estágio que eu fiz em saúde mental, estagiei lá por 3 anos, assim, geralmente falam que estágio é 2 anos, né, mas eu estagiei por 3 anos, e aí entrei lá no 6º semestre e saí um semestre antes de me formar. Então, fiquei ali 3 anos, cotidianamente fazendo esse trabalho. Eu saí de lá já fazendo grupos terapêuticos, com essa expertise ali de conduzir grupos terapêuticos, fazia visitas familiares, fazia visitas na casa dos frequentadores, a gente fazia essas atividades externas. Então, foi um espaço que eu me identifiquei muito. E aí, a gente se pergunta que dia, né? O dia que eu decidi ser AT. Eu nem conhecia o acompanhamento terapêutico ainda quando eu comecei a trabalhar nesse contexto da saúde mental. Não sabia o que era, não fazia nem ideia. E aí, quando eu me pergunto hoje, qual foi o dia que eu decidi, né, ser AT? Aí eu acho que essa decisão de ser AT veio bem antes mesmo de conhecer o que era o acompanhamento terapêutico. Foi quando eu parei para pensar em tudo aquilo que eu estava fazendo no contexto do trabalho em saúde mental e pensei, poxa, é isso que eu quero. Bom dia, Larissa. E aí, hoje eu posso falar que o dia que eu decidi ser AT foi um pouco antes de conhecer o que de fato era acompanhamento terapêutico, né? Eu nem sabia o que era, mas quando eu visualizei que aquilo que eu estava fazendo, que aquele trabalho em saúde mental era o que eu gostava, era o que eu queria, era o que eu me via fazendo, eu acho que foi quando essa decisão começou na minha vida. E aí, trabalhando ali com saúde mental, quando eu estava mais ou menos no 7º semestre, 6º, 7º semestre, ou antes da psicologia, eu já comecei ali a escutar um pouco sobre o que era o acompanhamento terapêutico através da Sara, que é uma das nossas sócias, que também trabalhava junto comigo nessa instituição. Ela veio de São Paulo, já tinha feito essa formação em acompanhamento terapêutico e começou a falar sobre isso, assim, de que a demanda aqui em Brasília estava aumentando, de pessoas sendo solicitadas para acompanhamento terapêutico e se tinha poucos acompanhantes terapêuticos de fato ali com a formação. Já tinham algumas pessoas aqui em Brasília que faziam o AT, mas que conheciam o AT e decidiram fazer, assim, não tinha uma formação específica para fazer o acompanhamento terapêutico. Então acabou que em um certo ponto a gente se deparou com essas pessoas trazendo assim algumas dificuldades que elas estavam enfrentando ali na clínica, né? Nessa clínica do AT. Então, eu conheci o acompanhamento terapêutico por ouvir falar através da Sara, e aí surgiu um curso de formação em acompanhamento terapêutico aqui em Brasília. Aí surgiu o primeiro módulo. E a Sara me incentivou a fazer, muitas pessoas mandaram também ali sobre esse curso, e eu fiquei com muito medo. Eu não fiz, assim, para que eu vou fazer esse curso? Qual a perspectiva? Não tem perspectiva nenhuma. Já tô cheio de coisa aqui para estudar, é mais uma coisa que eu vou fazer. Então, quando surgiu esse curso de acompanhamento terapêutico, surgiu esse primeiro módulo, eu não fui fazer.
por medo, que foi aquilo que eu tava falando ali no início, né? Que eu acho que é um medo que todo mundo tem no início, né? E aí eu já passei por ele, eu já transitei por ele e hoje eu tenho a oportunidade de vir aqui e falar de um outro lugar, né? De uma pessoa que atravessou esses medos, hoje tem uma clínica concreta de acompanhamento terapêutico, tem um empreendimento de acompanhamento terapêutico, então posso dizer hoje que eu consegui atravessar esses medos, mas naquele momento eu vivenciei. E aí, quando surgiu esse curso ali, não fui fazer o primeiro módulo, tive medo, não vi perspectiva, mas ficou ali uma luzinha acesa, ficou martelando ali na minha cabeça. Eu, nossa, e fui e olhei o cronograma, tinha muito a ver com o que eu já fazia, que era o trabalho em saúde mental, que era esse trabalho em liberdade, no território. Então, eu olhei aquele cronograma, de alguma forma me despertou. As araras estão passando. Gente, eu moro aqui em chácara, então é com um bicho o tempo inteiro. E aí, olhei aquele cronograma ficou bem fixo ali, isso, poxa, é o que eu gosto e tal, por que eu não fui fazer, não fiz esse primeiro módulo, depois fiquei arrependida. E tive que esperar o próximo módulo vir, né? E aí, no próximo módulo, eu já comecei a fazer. Aí, quando surgiu o próximo módulo, eu já fui uma das primeiras pessoas a comprar. Eu, não, vou fazer esse curso e tal. Conversei bastante também com a Sara, que era uma pessoa que já atuava como AT. Eu tava ali vindo do zero, nunca tinha atuado como AT, não sabia nem o que era, né? Então, fui conhecer de fato no curso. Então, eu acho que foi muito interessante essa minha experiência ali, né? Porque eu não sabia nada. E eu conheci em um curso de formação. Então, eu conheci muito nesse sentido prático ali, dessas pessoas que traziam essa experiência, que já faziam, e muito com uma base teórica, né? Então, isso me esclareceu muitas coisas, porque eu não entrei ali na clínica do AT cheia de achismos. Eu já fui ali do zero e aprendi de fato como que era, né? Então, foi muito interessante esse processo. Comecei a fazer o curso, fiz o primeiro módulo e aí eu tive certeza, assim, né? Pronto, eu quero ser AT. Eu quero muito essa clínica, eu quero encontrar o meu primeiro acompanhado, eu quero conseguir. E aí veio esses desafios, assim, né? Como que eu vou conseguir e tal. Mas só o fato de eu ter tomado ali aquela decisão lá atrás, quando eu estava no meio do curso, né? Vou sair desse estágio aqui que eu não gosto, não tá rolando. Saí e fui atrás de outro estágio, fui dar as caras em um outro estágio que talvez teria algo a ver comigo. Já foi uma decisão importante na minha vida, né? Porque me fez inserir nesse mundo que hoje eu tô, nesse mundo que hoje eu trabalho. Então, consegui me encontrar na saúde mental. Quando eu me encontrei, essa foi uma outra decisão importante, né? Porque aí eu consegui me ver aqui, ali atuando com isso, que é o que eu faço hoje. Então, comecei a fazer, fiz o primeiro módulo, passei para o segundo módulo. Quando eu estava finalizando o primeiro módulo e indo para o segundo módulo, aí vem um ponto importante. O fato de eu ter tomado a decisão de fazer o curso já foi um outro fator super importante assim, na minha trajetória como AT. Porque foi muito difícil para mim tomar a decisão de fazer o curso de formação em AT. Que eu entendi, nada a ver, sem futuro, não tem clínica para isso, não tem perspectiva. Só que me tocou muito, tomei a decisão, fui fazer a formação em acompanhamento terapêutico. Quando eu estava indo para o segundo módulo, aí já chegou a minha primeira indicação. Chegou a primeira pessoa para eu acompanhar. Então, foi uma decisão muito difícil, assim, o começar a ser AT, eu decidi ser AT, mas foi fundamental. E aí, eu costumo falar, assim, eu falo até para os meus pacientes, assim, na clínica, né, que a gente precisa, em alguns momentos da vida, tomar decisões difíceis, né? A gente toma decisões que são difíceis, mas são necessárias. Então, foi uma decisão muito difícil, o se tornar AT, o sair daquele estágio, enfim, enfrentar tudo isso, mas foi necessário, porque me trouxe aonde eu estou hoje, fazendo o que eu gosto de fazer. E aí, quando eu estava saindo ali do primeiro módulo, já recebi a primeira indicação, então o fato de eu ter tomado aquela decisão de fazer o curso já me deu a oportunidade de estar ali naquele lugar em que as pessoas estavam me vendo, ó.
ah, mas essa pessoa que está fazendo o curso e tal. Então, quando as pessoas pensavam, chegavam indicações ali de ATs e elas pensavam, ah, para quem que eu vou encaminhar? Elas já pensavam ali nas pessoas que estavam no curso. E eu fui uma dessas pessoas, assim, que fui contemplada aí por estar nesse lugar. Chegou para mim a primeira indicação, que fui ali com muito medo, foi bem difícil, mas eu costumo falar que o fato de eu estar ali fazendo a formação me ajudou muito a ter a segurança de hoje fazer a clínica do AT, porque nesse primeiro atendimento, essa primeira pessoa que eu comecei a acompanhar, me veio muito medo, assim. Eu estava ali no primeiro módulo, nem sabia muito como conduzir, tive que... que eu tive que fazer? Contratar uma supervisão por fora para ter um direcionamento mais ou menos de como iniciar aquele acompanhamento. Então, esse foi o meu primeiro contato também com a supervisão, que é um outro processo super interessante e muito importante aí na nossa clínica do acompanhamento terapêutico. Recebi ali aquele primeiro caso, aí já contratei o serviço de supervisão para me dar um suporte de como iniciar, de ter uma direção ali, de esclarecer algumas questões. Já comecei a supervisão e fui fazer esse primeiro AT. E é interessante, assim, porque essa pessoa que foi a minha primeira acompanhada, eu acompanho ela até hoje, assim, já faz aí 3 anos e pouco. Então, o curso, a supervisão, o meu interesse, as minhas decisões me fortaleceram, me fizeram ter segurança aí dessa clínica. Mas não é fácil, é aquilo que a gente está falando, não é fácil, assim, poxa, vou tomar a decisão aqui de me tornar AT. Mas como? Nem sei o que é essa clínica. A gente não vai saber se a gente não for atrás. A gente não vai saber o que é o AT se a gente não for estudar. Eu não ia saber, isso aí não ia cair do céu, essa informação na minha cabeça, se eu não fosse atrás, se eu não percorresse ali essa trajetória que é difícil. Então, hoje a gente, infelizmente, tá aí vivendo numa geração, né, que tem tudo muito fácil, assim. Não que isso seja algo ruim, né? A gente pode usar isso ao nosso favor. E a minha geração, eu já vivi essa geração, eu estava nessa geração, eu poderia ter percorrido o caminho do mais fácil, de esperar as coisas chegarem até mim. Mas eu fui atrás, né? E eu acho que nós, enquanto ATs, a gente faz esse trabalho do ir atrás, né? Do trabalhar com essa realidade, né? A gente se depara ali com pessoas que estão vivenciando um tipo de sofrimento psíquico, estão precisando de ajuda. E a gente entra ali na vida daquelas pessoas como mediadores, do fazer aquela pessoa entrar em contato ali, ir atrás ali daquele sofrimento. Mas calma aí, preciso enfrentar esse sofrimento. Mas calma aí, eu preciso enfrentar essa dificuldade. É difícil, mas eu tenho um AT aqui comigo, eu tenho recursos. Então, o nosso trabalho enquanto acompanhantes terapêuticos gira em torno disso. E aí, essa é um pouco da minha história, né? Eu tive que tomar decisões muito difíceis, assim, para me tornar AT, para ser AT hoje. Então, foi ali, abrindo mão daquele estágio que eu não gostava, que eu não estava satisfeita, fui dar as caras procurando um outro estágio que eu queria, que eu me via fazendo. Nesse estágio, tive contato com profissionais excelentes, que eu tenho contato até hoje, que me ajudaram nessa minha formação enquanto psicóloga, enquanto acompanhante terapêutica. Nesse estágio, também foi onde veio essa decisão por ser acompanhante terapêutica. Foi quando eu me vi trabalhando com saúde mental e entendi que era isso que eu queria fazer, que era com isso que eu queria trabalhar. E foi nesse lugar também que eu decidi ir por ser AT, né? Decidi conhecer o AT. Então, o primeiro passo, assim, né, para ser AT é aquilo que eu já falei em uma live, que a gente tá falando aqui o tempo inteiro. Você tem que ter o desejo. E aí, quando abriu aquele primeiro módulo, eu ainda não tinha o desejo, assim, né? Tinha muitas dúvidas, tinha muito medo, achava que não ia dar certo, que não tinha clínica pro AT aqui em Brasília. Então, eu passei o primeiro módulo, eu só sei que o primeiro módulo do curso estava lá acontecendo, a turma cheia, e eu lá, arrependida, porque não fui fazer. E aí tive que esperar o segundo módulo chegar para começar a fazer o curso. Fiz o segundo módulo, ia para as aulas direitinho. Bom dia, Frank. Fiz o segundo módulo, ia para as aulas direitinho.
E aí chegou essa primeira indicação, depois que chegou a primeira indicação, chegou a segunda, chegou a terceira. Já chegou ao ponto de eu acompanhar 5, 6 pessoas de uma vez só. Porque quando eu estava ali, né, no estágio, aí começou a chegar indicação, indicação, indicação. Eu lembro que eu falei ali para vocês no início que eu saí do estágio que eu estava, que era essa clínica dia, uma clínica de saúde mental, um pouco antes de eu me formar. E uma das decisões que me fez sair do estágio também antes de eu me formar, de eu não continuar trabalhando lá naquele lugar que eu gostava, foi isso da clínica do acompanhamento terapêutico estar crescendo. Então começou a chegar muitas indicações. Quando eu cheguei ali no último semestre ali da faculdade, eu já tinha comprado meu carro, eu posso dizer que eu já estava vivendo do AT, a minha renda já estava vindo toda do AT. E ganhando equiparada a um profissional formado que estava lá naquela clínica que eu trabalhava. Então, assim, foi outra decisão difícil, mas que foi necessária, porque foi quando eu saí dessa instituição que eu trabalhava, que eu fazia estágio, que veio aí toda essa constituição no lugar de encontro. Então, antes de terminar a faculdade, eu já estava ali vivendo do AT, quando a gente fala vivendo do AT, é porque a gente vive tudo isso que a gente faz no nosso dia a dia, esse trabalho que a gente faz, mas também vivendo assim de forma rentável, era a minha renda, né? Então, eu acompanhava 5, 6 pessoas e uma das pessoas que eu acompanhava era intervenção em crise. Além disso, ainda tinha os estágios da faculdade que eu estava fazendo. Então, eu me formei na psicologia, estava trabalhando muito como acompanhante terapêutica. E aí, tanto que depois de um tempo, assim, eu me formei, eu fazia muito mais AT do que atendia no consultório. Claro que hoje, assim, já faz um tempo que eu tô formada e as pessoas que eu atendo no consultório é um número muito maior, assim, do que a gente faz AT. Até porque o AT exige uma disponibilidade muito grande. Então, não dá, assim, pra gente, vou atender 10 pessoas como AT. A gente tem que entender qual é o nosso limite também. Então, acabou que hoje eu atendo mais pessoas no consultório, mas ainda atendo um número bom, assim, de pessoas como acompanhante terapêutico, ainda acompanho 4 pessoas. E interessante, assim, que 3 dessas pessoas são pessoas, assim, foram as 3 primeiras pessoas que começaram ali comigo, né? E que eu comecei, quando eu iniciei com elas, atendi de uma forma muito mais intensiva. E hoje, assim, acompanho essas pessoas de forma muito mais esporádica, uma vez na semana, de 15 em 15 dias, mas como uma manutenção, assim, de estar dando esse suporte, continuar sendo esse suporte na vida da pessoa. Porque elas já têm recursos para tocar muitas coisas sozinhas, e isso foi o AT que ajudou, né? Então, 3 dessas pessoas que eu acompanho são pessoas que eu acompanhei lá inicialmente, quando eu estava ali indo para o segundo módulo do curso de formação e comecei a receber indicação, indicação, indicação. Então, assim, só para vocês entenderem, né? A Andresa falou bem assim, onde há medo, há desejo. E isso é super real, né? Eu costumo falar, assim, né? Que onde há medo, há movimento de vida. Se a gente não tem medo, não tem ali, né? O que movimentar. Então, o medo foi muito necessário, assim, também na minha história, né? Eu tive medo, assim, de ser AT. Nem sabia o que era, mas se eu não fosse atrás, eu não ia saber até hoje, né? Então, isso foi muito importante na minha história como AT. E é muito importante na história de vocês aí, né? Futuros ATs, né? Ter essa inspiração. Por isso que a gente fala ali disso, do desejo. Qual é o primeiro passo ali, né? Pra ser acompanhante terapêutico? Poxa, ter o desejo, né? E aí eu só fui entender que eu tinha um desejo ali naquele momento em que me arrependi de eu não ter feito o curso, né? Então, eu tinha muito desejo de ser AT. E o desejo me movimentou, né? Porque eu fiz o curso, aí, depois que eu fiz o curso, já recebi a primeira indicação. E olha só como que foi rápido isso, né? A partir do momento que eu entendi que eu tive o desejo, as coisas começaram a chegar, né? As pessoas que estavam lá no próprio curso começaram a me indicar. Então, a gente volta àquele ponto, né? Decisões difíceis são necessárias também. Eu tive que tomar decisões muito difíceis ali na minha trajetória como psicóloga e como AT, mas que foram necessárias para me trazer onde eu estou hoje.
E aí aquela pessoa lá atrás que achava que não tinha mercado pro AT, que não tinha aspiração, de que não tinha clínica pro AT aqui em Brasília, o que eu ia fazer perdendo tempo fazendo esse curso, hoje está aqui, né, falando sobre AT, tem um empreendimento, que é uma clínica de acompanhamento terapêutico, que é o lugar de encontro, tá aqui fazendo live, e eu posso dizer assim que eu superei aí esse medo, transformei ele, né? E transformei em uma coisa muito grandiosa e que a gente quer que se torne aí maior, né? Quer que mais pessoas conheçam o que é o acompanhamento terapêutico, porque eu tenho certeza aí que muitas pessoas em várias cidades aqui do Brasil, né, poderia conhecer esse dispositivo, né? E tá fazendo a diferença, tá vivendo desse dispositivo, porque ele transforma também a nossa vida, né? E, consequentemente, fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Então, é por isso que a gente luta cotidianamente, a gente está aqui falando para vocês, a gente está fazendo live hoje, de manhã, de noite, a gente vai fazer live até o dia da jornada do AT, e por isso que a gente preparou o evento assim da jornada do AT, para que vocês conheçam o acompanhamento terapêutico, entendam o que é o acompanhamento terapêutico e também se apaixonem por essa clínica, né? Que percam um pouco desse medo, que é um medo que é normal, todo mundo sente. Eu senti, mas eu tô aqui hoje, né? Sou acompanhante terapêutica e tô aqui falando sobre isso para vocês. E uma coisa que eu falo muito e que é muito importante isso na minha vida, o ser acompanhante terapêutico me ajudou a ser uma psicóloga muito melhor. Eu costumo falar que eu aprendi muito sobre isso da escuta atenciosa, da escuta cuidadosa na faculdade com os meus supervisores, porque eles foram ótimos. Mas a experiência que eu adquiri com a clínica do acompanhamento terapêutico me ajudou muito na clínica da psicologia, porque hoje eu entendo que eu faço um trabalho diferente também na clínica da psicologia. Eu consigo olhar para o sujeito de uma forma diferente. Eu consigo olhar para ele de uma forma ampliada, para além ali daquele consultório. Então, hoje chegam algumas pessoas no consultório que estão ali com algumas dificuldades na vida, ali no cotidiano. E eu consigo trabalhar ali um pouco da minha expertise como AT, né? Claro que isso não se mistura. Quando eu sou psicóloga da pessoa, eu sou psicóloga. Quando eu sou AT, eu sou AT. Mas eu consigo pegar alguns aspectos ali, né? De, calma aí, fulano, vamos tentar ouvir então essa dificuldade que você está trazendo, que você tem no cotidiano. Que dificuldade é essa? E vou pensando ali em estratégias junto com a pessoa que eu também atendo no consultório. Então, esse é um ponto super importante, assim, que eu acredito que vai fazer a diferença na vida de todos vocês, assim, seja quem tem formação em psicologia, seja quem tem formação em qualquer outra área, ou seja quem não tem nenhuma formação. O ser AT transforma, assim, a nossa forma de estar em outros lugares também. Então, ser acompanhante terapêutica me tornou uma psicóloga muito melhor e hoje eu falo isso com propriedade, eu vejo isso assim na minha propriedade, na minha segurança na clínica e é isso que eu gostaria assim de passar para vocês, de passar um pouquinho da minha experiência, né? De vocês saberem que eu também tive medo, assim como muitas pessoas têm, né? Também tive medo assim de conhecer o que é essa clínica, tive muitos medos para chegar até onde eu estou hoje. Mas é aquilo que a gente falou, que a gente vem falando, né? Os medos são necessários, os medos geram movimento. Aí a gente chega nessa parte das decisões e falando em decisões, vamos tomar a decisão aí de fazer a inscrição na jornada e conhecer muito mais sobre essa clínica do AT. Perder esse medo de saber o que é o AT, porque eu também tinha. E acho que é isso, gente. Eu vou ler aqui agora os comentários. Tô vendo aqui que algumas pessoas já comentaram. Vou responder quem tem alguma pergunta. A Andresa comentou, onde há medo há desejo, é aquilo que eu falei, que onde tem medo tem movimento de vida. A gente pega esse medo, transforma ele em movimento de vida e vamos seguindo. Que experiência incrível. Obrigada, Andresa. Também gosto muito dessa parte da história da minha vida, porque é muito importante para mim. Um pouco do que eu me tornei, um pouco de quem eu sou como pessoa. Então, eu gosto muito de falar dessa minha experiência como AT. E é interessante que alguns amigos meus
falam que eu sou incentivadora. Porque quando eu estava ali nos estágios finais da faculdade, é, eu comecei a falar muito sobre AT. Então, é interessante porque hoje, muitos professores ali que me davam aula me indicam pessoas para o acompanhamento terapêutico. Por quê? Porque eu falava muito do AT. Ai, mas eu tô fazendo AT, isso, tô acompanhando um caso assim, 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 trabalhando isso com a pessoa. Eu falava muito dessa importância do AT e eu era a chata da faculdade que ficava falando sobre isso lá nos grupos de supervisão. Eu era chata, mas eu falava sobre o AT. E é muito interessante assim, né? Porque hoje muitos professores me veem assim, acompanhamento terapêutico e se lembra daquela aluna que ficava ali falando na aula, me indicam pessoas e muitos outros colegas também da faculdade me indicam pessoas para acompanhamento terapêutico. Então, é muito, muito legal essa parte dessa história da minha vida, né? Porque naquele momento ali eu me via perdida ali na faculdade. Depois eu virei uma referência, né? Então, eu gosto muito desse processo, gosto muito de falar sobre isso e acredito que muitas pessoas podem transformar esse medo, essa fase do estar perdido aí e se tornar uma referência em algo, né? Jaqueline, Mila, hoje a sua fala me tocou aqui, fez todo sentido pra mim. Ah, Jaqueline, que bom, fico feliz em saber disso. É, de alguma forma ter tocado aí alguma pessoa, só de ter tocado alguém aí de alguma forma diferente já faz muito sentido pra mim também. O ter é separar esse espaço para poder falar sobre o dia que eu decidi ser AT. Frank, você trabalha com a abordagem humanista? Frank, eu trabalho com a psicanálise, mas eu me utilizo da psicanálise como uma base teórica, mas não me restringo só a ela, assim. Eu costumo falar que eu tenho uma pegada mais humanista mesmo, mas não me intitulo assim, humanista, né? Eu estudo mesmo ali a psicanálise, claro que a humanista tá ali dentro, tem um pezinho dentro da psicanálise, né? Mas eu me utilizo dessa base teórica tanto na clínica da psicologia quanto na clínica do AT. Eu estudo a psicanálise mais a fundo, tanto que a pós que eu faço hoje, que é psicanálise, psicopatologia, a clínica do inconsciente. Então, é uma abordagem aí que eu me dedico tanto na clínica da psicologia quanto na clínica do AT. E aí vocês vão ver assim que hoje na clínica do AT, no lugar de encontro a gente não se intitula, o lugar de encontro se utiliza da psicanálise em específico. A gente se utiliza como base teórica mais a psicanálise, mas a gente tem na nossa equipe ATs que se identificam com outras abordagens. E aí o que a gente faz? A gente não protesta contra elas, né? A gente pega ali o que essas outras abordagens têm a oferecer também. Então, a gente não cria esse aspecto de rivalidade ou de determinismo, a gente tenta pegar aí um pouco do que cada uma possa oferecer, mas a gente tem essa base teórica que é a psicanálise, porque para um estudo, para uma clínica, para uma prática, ter uma ética, ela tem que ter esse direcionamento teórico, né? Então a gente pega um pouquinho dessa base da psicanálise, mas também outras bases. Estou com a psicanálise no estágio, acho interessante usar algumas abordagens no percurso. Sim, isso da abordagem é importante, né? Porque a gente tem que ter um direcionamento, assim, né? Por onde começar a estudar. E vocês vão ver que muitas equipes de AT, quando eu falo muitas assim mais em São Paulo, Porto Alegre, se utilizam muito da psicanálise como base teórica. E aí, mas hoje tem assim muitas equipes também que se utilizam da TCC, que é cognitivo comportamental, mas que pegam essas abordagens e se intitulam. A nossa equipe se utiliza disso, a nossa equipe se utiliza dessa outra aqui, né? É isso que eu tô falando, no lugar de encontro nossa equipe a gente não se intitula, tem que ser a psicanálise. Na nossa supervisão a gente tem como base teórica, mas a gente respeita ali as outras abordagens que os ATs têm e tenta pegar ao máximo as contribuições que elas podem trazer. Mas é isso. Acho que vai de cada situação. E aí, tem um ponto interessante, né? Que quando a gente fala da clínica do AT,
a gente fala dessa liberdade que a gente tem para atuar, né, enquanto acompanhantes terapêuticos. Então, assim, a gente pode decidir, assim, poxa, eu quero aqui como base a psicanálise, então vou aprofundar mais nisso. A gente tem uma liberdade, assim, na clínica do AT, né, para pensar em formas de conduções, mas a gente também precisa ter uma base teórica minimamente para ter um norte, assim, né? E aí, eu acho que vai de cada caso, mas ao mesmo tempo é aquilo que você falou, Frank, tem que ter mais ou menos uma orientação, qual o direcionamento que você tem, né? Porque é aquilo que eu também costumo falar, né? Às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não faz nada, né? A gente quer fazer tudo, vou mexer aqui com todas as abordagens e ao mesmo tempo não faz nada. Então, é importante, assim, ter esse direcionamento, mas vai de cada situação aí. Tem textos da psicanálise voltado ao AT? Tem sim. Inclusive, assim, tem muitos textos do Maurício Herman, que é o nosso supervisor institucional. Hoje, ele é o supervisor institucional porque nós, as sócias, temos o espaço de supervisão com ele. E aí ele é o nosso supervisor e ele é psicanalista, ele se utiliza, veste a camisa ali da psicanálise e ele é uma das referências do acompanhamento terapêutico aqui no Brasil, na Argentina também, e ele escreve muito sobre acompanhamento terapêutico e psicanálise, então ele vai falar muito sobre essa questão dos corpos, né, de como se colocar ao lado. Então eu posso deixar depois nos stories algumas referências bibliográficas, mas se vocês forem lá e pesquisarem, tem o livro do Maurício Herman, pesquisa Maurício Herman, que vocês vão encontrar lá, e ele fala muito sobre acompanhamento terapêutico numa perspectiva da psicanálise. Mas tem outras indicações, outras literaturas que depois eu posso trazer, mas ele é a primeira pessoa que me vem na cabeça, ali, ele é uma referência. E aí também tem o livro da Clínica Trilhas, que eu tenho até aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse livro tá em algum lugar, que eu não vou achar agora. Mas tem esse livro. Tem esse outro muito bom, que é da Michele Faria, que eu comprei ele quando ela deu aula lá no nosso curso de AT, quando ainda era presencial e tudo. Ela foi dar uma aula, ela é de São Paulo, e eu comprei esse livro dela, que fala muito dessa base da psicanálise na instituição, na clínica, no laço social e na arte. Então dá para ter mais ou menos uma perspectiva assim de como trabalhar um pouco com a psicanálise no acompanhamento terapêutico. Foi um livro que eu li, eu ainda estava ali na fase de formação como acompanhante terapêutica e me ajudou bastante. Então é uma indicação também legal. Por favor, deixa no Stories. Vou colocar no Stories, vou colocar lá o livro do Maurício, vou colocar esse daqui também, quero outras indicações, quero tudo. Tá aqui, esse daqui é muito bom, eu indico, da Michele Faria, que é uma outra referência para acompanhamento terapêutico aqui no Brasil. Comprei dela quando ela veio no curso aqui em Brasília. Tem também muito bom, que é nas trilhas do acompanhamento terapêutico, que eu vou achar esse livro para indicar para vocês. Provavelmente esse livro esteja em algum lugar, porque eu estava usando ele para montar algumas aulas em abril. Mas vou deixar também a foto para vocês lá nos stories. É isso, gente. Essa é a minha experiência de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Queria lembrar mais uma vez para quem está aqui acompanhando, quem ainda não fez inscrição na jornada,
terminar a live, vai lá na nossa bio, faz a inscrição, o link tá lá na bio. A gente também tá mandando lá no link, tem lá no final uma parte que você pode entrar no grupo exclusivo de WhatsApp. Nesse grupo exclusivo a gente tá falando sobre as lives, a gente manda informações, a gente manda uns avisozinhos antes de começar as lives. Então, legal, o Frank colocou aqui, ó, a referência do Maurício. E aí a gente tá falando nesse grupo exclusivo de WhatsApp nas horas que a gente vai entrar nas lives, avisando uns minutinhos antes. Então, quem ainda não fez inscrição na jornada, garanta a sua inscrição. É do dia 5/7 ao dia 7/7. É um evento totalmente gratuito, online, totalmente gratuito. Um evento de 3 dias em que a gente vai falar aí sobre isso da clínica do AT. A gente vai falar sobre os medos que vocês têm, que eu também tive, né? Eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso, né? Isso que a gente vem falando nas lives é um pouquinho do que a gente vai falar no evento. Então, quem ainda não fez inscrição, corre lá, garanta sua vaga. Mais uma vez, só para lembrar vocês, só vai receber os links das aulas, cronograma, tudo certinho, quem estiver inscrito. Por mais que seja um evento gratuito, online, a gente não vai mandar link por aqui pelo Instagram, não. A gente já está fazendo a divulgação do evento, então só vai participar, só vai receber tudo direitinho quem estiver inscrito. Então, não perca essa oportunidade. Vai lá, garanta sua inscrição. Assim que você faz a inscrição, você já recebe um e-mail. A gente vai sinalizar vocês ali, vai mandar o cronograma, vai mandar os links das aulas. Sempre quando estiver perto de começar as aulas, a gente também vai sinalizar. Será ao vivo, Andresa. É um evento totalmente online, ao vivo. Vai acontecer do dia 5 ao 7/7, às 8 horas da noite, nesses 3 dias. E acho que é isso, gente. Pronto, voltou. Espero vocês amanhã. Amanhã tem outra live. Fiquem hoje à noite com a Ingrid. Quem ainda não sabe o horário, qual vai ser o tema, entra lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, lá no link da bio, quando fizer a inscrição, que ela vai sinalizar lá. E espero vocês amanhã. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nada, aproveitem aí, ó. O Frank colocou aqui a referência, mas eu vou sair daqui e já vou colocar a referência nos stories. Corram.